Você já se sentiu aquela pontinha de vergonha, aquela ansiedade, só de pensar em sair de casa para um café com as amigas, ou até mesmo para uma simples ida ao mercado? Aquele medo repentino de uma tosse, um espirro, uma gargalhada um pouco mais alta e, de repente, sentir um pequeno escape, aquela umidade indesejada. Não se preocupe, minhas queridas, vocês não estão sozinhas. Milhões de mulheres com mais de 70 anos em Portugal e no mundo enfrentam esta realidade silenciosa e muitas vezes dolorosa, que nos faz querer recuar, isolar-nos e deixar de viver plenamente a vida que tanto merecemos. A verdade é que muitas de nós pensam que é apenas parte do envelhecimento, algo inevitável. Mas e se eu vos disser que não tem de ser assim? E se vos revelar que existem pequenos hábitos, muitas vezes ignorados, que estão a sabotar a vossa saúde da bexiga e que, uma vez evitados, podem mudar completamente a vossa qualidade de vida? Não é magia, é conhecimento, e ele está ao vosso alcance. Neste vídeo, vamos desvendar 8 hábitos comuns que as mulheres sênior devem evitar a todo o custo para parar com esses incômodos escapes de urina. São coisas do dia a dia, simples de mudar, mas com um impacto gigantesco. Prestem bem atenção a cada um deles e vejam até o fim, porque há algo que vos vai surpreender e pode ser a chave para a vossa liberdade. Vamos começar com o primeiro hábito que muitas de nós, sem querer, cultivamos ao longo dos anos e que é um verdadeiro sabotador para a nossa bexiga. O ato de ignorar a vontade de ir à casa de banho, ou, pelo contrário, ir por via das dúvidas, sem realmente ter vontade. Parece contraditório, não é? Mas ambos os extremos são prejudiciais. Pensem comigo. A nossa bexiga é como um balão elástico, um músculo inteligente que nos dá sinais. Quando ignoramos o primeiro sinal de que precisamos de esvaziá-la, estamos a forçar o músculo a esticar-se mais do que o necessário. Ao longo do tempo, isso pode fazer com que a bexiga perca a sua capacidade de se contrair eficientemente, tornando-se preguiçosa. Ela fica tão habituada a estar cheia que os receptores que enviam o sinal ao cérebro para ir à casa de banho ficam menos sensíveis. É como se estivessem sempre a apertar o botão de soneca no despertador. O corpo habitua-se e os sinais tornam-se menos urgentes, até que, de repente, é tarde demais. Pensemos numa tarde de compras no centro comercial, a ver aquelas montras tão bonitas, a encontrar uma amiga para um dedo de conversa. A bexiga dá um pequeno aviso, mas pensamos: consigo aguentar mais um pouco, estou quase a chegar à próxima loja. Ou, não quero interromper a conversa agora. E assim, sem perceber, estamos a dessensibilizar a nossa bexiga. Por outro lado, o hábito de ir à casa de banho por via das dúvidas, antes de sair de casa, antes de uma viagem curta, ou simplesmente porque vai que dá vontade, também é problemático. Quando fazemos isso sem ter realmente vontade, estamos a ensinar a nossa bexiga a esvaziar-se mesmo quando não está cheia. Ela nunca tem a oportunidade de atingir a sua capacidade normal. É como se estivéssemos a esvaziar um copo quando ele está apenas com um dedinho de água. Com o tempo, a bexiga começa a pensar que precisa de ser esvaziada mais vezes, e a cada vez com menos volume. Isso cria uma espécie de ciclo vicioso, onde a frequência das idas à casa de banho aumenta, e qualquer pequena sensação de enchimento se transforma numa urgência incontrolável. Imaginem, por exemplo, que vão visitar a vossa neta e antes de entrar na casa dela, vão à casa de banho, só para garantir. Mas mal se sentam para o chá e bolo, sentem novamente aquela pressão. Isto acontece porque a vossa bexiga não teve tempo de acumular uma quantidade razoável de urina. O ideal é tentar seguir um padrão de ir à casa de banho a cada 2 a 4 horas, e só quando realmente sentir vontade. Se a vontade for pequena, tente distrair-se por alguns minutos e veja se ela passa.
Com um pouco de treino, a bexiga pode aprender a aguentar um pouco mais e a esvaziar-se de forma mais eficiente. Agora, o segundo hábito, que está intimamente ligado ao primeiro e que pode ser igualmente prejudicial, é a forma como bebemos líquidos ao longo do dia. Muitas de nós caem em dois extremos. Ou bebemos pouquíssima água, com medo de ter mais escapes, ou bebemos grandes quantidades de uma vez só, pensando que estamos a compensar. Ambos são erros, minhas queridas. Quando bebemos pouca água, a urina fica mais concentrada. Imaginem um xarope denso. Esta urina concentrada é muito mais irritante para o revestimento da bexiga, o que pode levar a um aumento da frequência e da urgência urinária, e sim a mais escapes. Além disso, a desidratação pode levar à prisão de ventre, que, como veremos mais à frente, também tem um papel importante nos problemas de bexiga. Pensem em como se sentem quando não bebem água suficiente num dia quente de verão em Lisboa. A boca seca, o corpo pesado. A bexiga também sofre. Por outro lado, o hábito de beber um copo de água gigante de uma só vez, por exemplo, depois de ter passado horas sem beber nada, inunda a bexiga de forma abrupta. É como tentar encher um balão muito rápido. Ele fica sob pressão excessiva e tem dificuldade em lidar com o volume. Isso pode levar a uma urgência súbita e, claro, a um maior risco de escapes. A chave para uma bexiga saudável é a hidratação consistente e moderada. Pensem em beber goles pequenos e frequentes ao longo do dia, como um riacho que corre suavemente em vez de uma cheia repentina. Mantenham uma garrafinha de água por perto, vão bebendo devagar, e escolham água simples em vez de outras bebidas. Para as minhas queridas que gostam de um chá de camomila ou cidreira, sem açúcar, pode ser uma boa alternativa, pois são menos irritantes que os chás mais escuros e fortes. A quantidade ideal varia, mas geralmente, uns 6 a 8 copos de água por dia são um bom objetivo. É importante espalhar esta ingestão ao longo do dia e tentar reduzir a quantidade de líquidos nas 2 a 3 horas antes de ir para a cama, para evitar interrupções noturnas no vosso sono precioso. Este hábito simples de beber bem e devagar, prestando atenção aos sinais do vosso corpo, fará uma enorme diferença. Agora, preparem-se para o terceiro hábito, que muitas de nós nem sequer imaginamos que possa ser um problema. O consumo de certas bebidas e alimentos que são verdadeiros irritantes para a nossa bexiga. Pensemos neles como convidados indesejados que chegam à festa e começam a causar confusão. O café e o chá preto, por exemplo, são dos maiores culpados. Adoramos o nosso café da manhã, a bica depois do almoço, ou aquele chá aconchegante, não é? Mas a cafeína é um diurético, o que significa que estimula os rins a produzir mais urina, e também é um irritante direto para a parede da bexiga. Isso pode levar a mais idas à casa de banho e a uma sensação de urgência ainda maior. É como se dessemos um chute na bexiga, fazendo-a reagir de forma exagerada. Da mesma forma, os refrigerantes, especialmente os que contêm cafeína e adoçantes artificiais, são um verdadeiro coquetel irritante. O gás carbônico, o açúcar ou os adoçantes, e muitas vezes a cafeína, trabalham em conjunto para inflamar e irritar a bexiga, fazendo-a contrair-se involuntariamente. Imaginem-se a beber um refrigerante gelado num dia de festa. É refrescante, mas para a vossa bexiga pode ser uma pequena tempestade. Mas não são só as bebidas. Alguns alimentos também podem ser vilões disfarçados. Os alimentos muito ácidos, como citrinos, laranjas, limões, toranjas, tomate e produtos à base de tomate, e até mesmo algumas frutas como ananás, podem irritar o revestimento da bexiga. O mesmo acontece com os alimentos picantes,
que podem não só afetar o estômago, mas também ter um efeito irritante quando seus componentes são processados e chegam à urina. Pensem naquela bela feijoada com piripiri que tanto gostam, ou numa bela salada de tomate fresco do quintal. Embora sejam saudáveis em muitos aspectos, se tiverem sensibilidade na bexiga, podem estar a contribuir para os vossos escapes. Até mesmo o chocolate, que muitas de nós adoram como um pequeno prazer, contém cafeína e outros componentes que podem ser irritantes. A chave aqui não é eliminar completamente estes alimentos e bebidas da vossa vida. Afinal, a vida é para ser vivida e saboreada. Mas sim, observar e moderar. Tentem fazer um pequeno diário do que comem e bebem e como a vossa bexiga reage. Talvez descubram que podem desfrutar de um pequeno café pela manhã, mas que 2 já são demais. Ou que aquele sumo de laranja espremido na hora é uma delícia, mas que, se o tomarem todos os dias, a vossa bexiga reclama. Pequenas mudanças podem trazer grandes alívios. E agora que falamos sobre o que bebemos e comemos, vamos ver como a própria forma como vamos à casa de banho também pode ser um problema. Seguindo na nossa lista de hábitos a evitar, o quarto ponto crucial tem a ver com a forma como nos sentamos e nos comportamos quando vamos à casa de banho. Pode parecer estranho, mas a postura ao urinar faz toda a diferença para o esvaziamento completo da bexiga e para a saúde do nosso pavimento pélvico. Muitas mulheres, por pressa, por hábito ou até por desconforto, sentam-se de forma curvada, ou pior, ficam meio levantadas da sanita, quase a agachar-se. Esta não é a posição ideal. Quando estamos curvadas para a frente ou a forçar o esvaziamento da bexiga, estamos a criar pressão desnecessária e a impedir que o músculo da bexiga relaxe completamente. Imaginem que estão a tentar espremer uma pasta de dentes de um tubo. Se apertarem o tubo pelo meio e não de forma uniforme, ficam com o produto espalhado e nem tudo sai. A mesma lógica se aplica à bexiga. Se não estivermos numa posição relaxada, o músculo pubococcígeo, que faz parte do pavimento pélvico e envolve a uretra, pode não relaxar completamente. Isto significa que, por mais que sintam que esvaziaram a bexiga, na verdade, sempre fica um restinho de urina lá dentro. Esse resíduo urinário não só pode irritar a bexiga ao longo do tempo, como também é um ambiente propício para o desenvolvimento de infecções urinárias, que, por sua vez, agravam os problemas de incontinência. A postura correta é simples e faz uma enorme diferença. Sentem-se na sanita de forma confortável, com os pés apoiados no chão ou num pequeno banco, se for necessário, para elevar os joelhos ligeiramente acima das ancas. Mantenham as costas direitas e relaxem. Os joelhos devem estar ligeiramente afastados. Pensem em relaxar todos os músculos do pavimento pélvico e permitam que a urina flua naturalmente, sem fazer força, sem empurrar. É um processo passivo. Respirem fundo e deixem a natureza seguir o seu curso. Este relaxamento é essencial para que o esfíncter urinário se abra completamente e a bexiga se esvazie por completo. Pensem numa árvore a balançar suavemente ao vento, sem tensão. Assim deve ser a nossa postura. E por falar em músculos, o quinto hábito que precisamos de abordar é fundamental e muitas vezes esquecido: a falta de fortalecimento dos músculos do pavimento pélvico. Estes músculos são a vossa fundação, o vosso chão de apoio. O nosso pavimento pélvico é como uma rede de músculos que sustenta a bexiga, o útero e o reto. Com a idade, as alterações hormonais, as gravidezes e os partos, estes músculos podem enfraquecer. Quando estão fracos, não conseguem suportar a bexiga adequadamente, e qualquer aumento súbito de pressão, como uma tosse, um espirro, um riso, ou até levantar-se rapidamente,
pode levar a um escape. É como ter um cesto com a base desgastada. Ao menor movimento, as coisas caem. Muitas de nós nunca nos lembramos de exercitar estes músculos, da mesma forma que exercitamos os braços ou as pernas. Mas os exercícios de Kegel são os vossos maiores aliados aqui. Não são complicados, não precisam de equipamentos especiais e podem ser feitos em qualquer lugar, a qualquer momento. Para os encontrar, imaginem que estão a tentar parar o fluxo de urina ou a segurar um gás. Contraiam esses músculos, puxando-os para cima e para dentro, como se estivessem a elevá-los. Sintam a contração. Mantenham por alguns segundos e depois relaxem completamente. É tão importante relaxar quanto contrair. Façam repetições, várias vezes ao dia. Por exemplo, 10 contrações, mantendo por 5 segundos, e depois 10 segundos de relaxamento, repetindo 3 vezes ao dia. É um investimento pequeno de tempo para um retorno gigantesco na vossa qualidade de vida. Pensem nestes exercícios como a vossa academia secreta para a bexiga. Continuando com os hábitos que podem estar a prejudicar a vossa bexiga, o 6º ponto é algo que faz parte do nosso cotidiano e do nosso guarda-roupa: o uso de roupa muito apertada. Adoramos sentir-nos bem vestidas e muitas vezes, para dar aquela silhueta mais definida, optamos por calças mais justas, cintas modeladoras ou roupa interior que comprime a zona abdominal. No entanto, esta compressão constante na zona da barriga exerce uma pressão direta sobre a bexiga. Imaginem que têm um balão já meio cheio e começam a apertá-lo por fora. O que acontece? A pressão interna aumenta. Da mesma forma, quando a bexiga está a ser constantemente pressionada por roupa apertada, ela fica sob um estresse contínuo. Isso pode levar a uma sensação de urgência mais frequente, porque a bexiga pensa que está mais cheia do que realmente está, ou que precisa de ser esvaziada para aliviar a pressão. Pensem numa tarde em que usaram umas calças muito justas. Talvez tenham reparado que sentiram mais vontade de ir à casa de banho, ou que a sensação de aperto era desconfortável. Essa é a vossa bexiga a reagir à pressão externa. Optem por roupa mais confortável, que não aperte a vossa cintura ou o abdômen. Tecidos mais leves e elásticos, que permitam que o corpo respire e se mova livremente, são os vossos melhores amigos. Não só vos sentirão mais confortáveis, como darão à vossa bexiga o espaço e a liberdade de funcionar sem pressões desnecessárias. É um pequeno ajuste no guarda-roupa que pode fazer uma grande diferença na vossa saúde e bem-estar. O 7º hábito, e um que muitas vezes ignoramos ou consideramos um problema separado, é a prisão de ventre. Acreditem ou não, o vosso intestino e a vossa bexiga são vizinhos muito próximos e a saúde de um afeta diretamente a do outro. Quando estamos com prisão de ventre, ou seja, quando as fezes estão duras e a passagem intestinal é irregular e difícil, o reto, que é a parte final do intestino grosso, fica distendido e cheio. E como o reto está localizado logo atrás da bexiga, este volume extra pode comprimir a bexiga, reduzindo o seu espaço e a sua capacidade. Imaginem que a vossa bexiga está a tentar expandir-se para armazenar urina, mas há um peso a empurrá-la por trás. Isso pode levar a uma sensação constante de urgência, mais idas à casa de banho e um maior risco de escapes, especialmente quando se faz força para evacuar. A tensão e o esforço durante a defecação também exercem uma pressão enorme sobre os músculos do pavimento pélvico, que já sabemos serem cruciais para o controlo da bexiga. Este esforço constante pode enfraquecer ainda mais estes músculos, tornando-os menos eficazes no suporte da bexiga e na contenção da urina. Pensem numa ida à casa de banho, que se torna um verdadeiro desafio, um esforço que vos deixa cansadas.
Esse esforço não está só a prejudicar o vosso intestino, mas também a vossa bexiga. Para combater a prisão de ventre, é fundamental adotar uma alimentação rica em fibras, como frutas, vegetais, legumes e cereais integrais. Um belo prato de lentilhas ou grão, umas peras suculentas ou umas fatias de pão de centeio fazem maravilhas. E claro, a hidratação adequada, como falamos antes, é vital para manter as fezes macias e facilitar a sua passagem. A atividade física regular, mesmo que seja uma caminhada suave pela manhã ou à tarde, também ajuda a estimular o intestino. Lembrem-se que cuidar do vosso intestino é cuidar da vossa bexiga e do vosso conforto geral. Não é um problema para ser ignorado ou aguentado. E agora, para o nosso 8º e último hábito, que pode ser surpreendente para algumas de vós, mas que é um fator crucial para a saúde do pavimento pélvico e da bexiga. Chegamos ao nosso 8º hábito, e este é um ponto que muitas vezes passa despercebido, mas que tem um impacto direto e significativo na saúde do nosso pavimento pélvico e, consequentemente, na capacidade da nossa bexiga de conter a urina. O ato de fazer esforços excessivos ou levantar pesos de forma inadequada. Ao longo da vida, e especialmente à medida que envelhecemos, os nossos músculos e ligamentos perdem alguma da sua elasticidade e força. O pavimento pélvico, que é como uma cama elástica que suporta os órgãos internos, é particularmente vulnerável. Quando levantamos um objeto pesado, seja um saco de compras mais cheio do que o habitual, um cesto de roupa suja, um netinho ao colo ou até mesmo um vaso de flores no jardim, sem a técnica correta, estamos a criar um pico de pressão intraabdominal gigantesco. Imaginem que, ao fazer força, toda a pressão do vosso abdômen se concentra para baixo, diretamente sobre o vosso pavimento pélvico. Este tipo de esforço súbito é como dar um murro nos músculos do pavimento pélvico e na vossa bexiga. Ao longo do tempo, estes murros repetidos podem enfraquecer os músculos que seguram a bexiga no lugar e que controlam o esfíncter urinário, levando a escapes de urina, especialmente nos momentos de esforço. Pensem naquele momento em que se inclinam para apanhar algo que caiu ao chão, ou que tentam carregar as compras todas de uma vez para dentro de casa. Se não estiverem a usar a força das pernas e do abdômen de forma correta, estão a forçar o vosso corpo de uma maneira que o prejudica. A forma correta de levantar pesos é essencial. Em vez de se curvarem pela cintura e puxarem com as costas, dobrem os joelhos, mantenham as costas direitas e usem a força das pernas para levantar o objeto. Mantenham o objeto perto do corpo e expirem ao fazer o esforço, nunca prendendo a respiração. Se o objeto for muito pesado, o melhor é pedir ajuda ou dividi-lo em cargas mais pequenas. A vossa saúde vale mais do que o orgulho de conseguir fazer tudo sozinha. Se sentirem que estão constantemente a fazer esforços, talvez seja a altura de pensar em exercícios de fortalecimento geral, não só do pavimento pélvico, mas também do tronco e das pernas, para vos dar mais suporte no dia a dia. Evitar estes picos de pressão desnecessária é um dos segredos para manter o vosso pavimento pélvico forte e a vossa bexiga feliz. Minhas queridas, vimos como pequenos hábitos do dia a dia, muitas vezes sem nos darmos conta, podem estar a contribuir para aqueles escapes de urina tão incômodos. Falamos sobre a importância de respeitar os sinais da bexiga, evitando ir à casa de banho por via das dúvidas ou ignorando a vontade excessivamente. Compreendemos que a forma como bebemos água, em pequenos goles ao longo do dia, em vez de grandes quantidades de uma só vez, é crucial para não irritar a bexiga. Descobrimos que certas bebidas, como o café e os refrigerantes, e alimentos ácidos ou picantes, podem ser verdadeiros irritantes para a bexiga, e que a moderação é a chave.
Discutimos a importância de uma postura correta ao urinar, sentadas de forma relaxada para permitir um esvaziamento completo, e enfatizamos a necessidade vital de fortalecer os nossos músculos do pavimento pélvico com exercícios simples, como os de Kegel. Abordamos como o uso de roupa muito apertada pode pressionar a bexiga desnecessariamente e como a prisão de ventre, um problema intestinal, tem um impacto direto e negativo na nossa bexiga. E por fim, percebemos que evitar esforços excessivos e levantar pesos de forma inadequada é fundamental para proteger o nosso pavimento pélvico de pressões que o enfraquecem. Lembrem-se, minhas amigas, que cada um destes passos, por mais pequeno que pareça, é um tijolo na construção de uma vida mais confortável e confiante. Não precisam de mudar tudo de uma vez. Escolham 1 ou 2 hábitos para começar a modificar esta semana. Sejam gentis convosco mesmas, pacientes. A jornada para uma bexiga mais saudável é um processo, e cada pequena vitória é um passo em direção à liberdade. Não se deixem convencer de que os escapes são apenas parte da idade. Vocês merecem viver a vossa vida sem medo ou vergonha, sem que o receio de um escape vos impeça de desfrutar de um passeio, de uma festa de família ou de um simples abraço. Gostaria muito de ouvir as vossas histórias e experiências. Qual destes hábitos vos surpreendeu mais? Ou qual deles acham que será o mais desafiador de mudar? Partilhem os vossos pensamentos e dicas nos comentários abaixo. A vossa experiência pode ser a luz que outra mulher precisa para se sentir menos sozinha e mais motivada. Se acharam este vídeo útil e acreditam que ele pode ajudar outras mulheres, por favor, deixem o vosso gosto e partilhem com as vossas amigas. E para não perderem mais dicas valiosas como estas sobre saúde e bem-estar, subscrevam o canal. É um prazer enorme poder partilhar convosco este conhecimento e fazer parte da vossa jornada. Lembrem-se sempre, vivam a vossa melhor vida em qualquer idade. Vocês são incríveis.